A gente tava tricotando aqui, tá, gente? Por isso que ele tá com essa cara de criança que fez alguma coisa, né? Eu tô me segurando aqui, rapaz. Vou ficar sério aqui. Não dá, né? A gente tava tricotando aqui, irmão. aí não teve jeito, né? Aí volta do comercial e tá com essa cara de criança que aprontou, né? Não, mas sabedoria popular É uma melhor coisa maravilhosa, cara. A gente É tá falando melhor disso, que minha tem. gente. Bom dia, a gente tá falando disso. Bom pra Aliás, pastor, isso a gente acabou de sair, o Liberdade Poética acabou de sair daqui. Caramba, E rapaz. eu e o pastor estávamos aqui deliciados com a profundidade da letra dos meninos, e são meninos mesmo, né? E estão produzindo bem, intensamente. E a temática do trabalho deles é o seguinte: saia da sua bolha social, deixe de olhar apenas para os seus interesses e perceba que ao seu redor tem um mundo inteiro acontecendo de problemas. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser o salvador da pátria, não. Eu não quero que você absorva esses problemas e tente resolvê-los por si só, mas participe da busca por soluções, pelo menos, né? Porque tem gente que fala o seguinte: estão cobrando a sacola plástica no supermercado. Que se dane, eu pago. Isso eu mesmo, tenho dinheiro. É isso aí. O que é 5 centavos, 10 Gente, centavos, 15 centavos? O que é? Vamos Pastor, botar. essa questão da bolha social não é um problema apenas social, né? Ele é um problema ideológico, um problema religioso. Sim. Né? Como é que você vê isso, por exemplo, no universo das igrejas? Porque talvez nas igrejas, eu falo pela experiência da Igreja Católica, é onde essa bolha atua de forma mais intensa, né? Porque as pessoas tendem a se fechar em si mesmas naquela prospecção do que o contexto religioso lhes permite e acaba esquecendo que existe um mundo, né? Não, e aí o que você está falando é baseado sempre na ideia de um outro mundo. A ideia de que um outro mundo está além do meu mundo, isso e aquilo. E aí a gente vai ver que o grande... Onde é que começou isso tudo aí? Tudo começou a partir da linguagem. Ou seja, parece que a gente vai lá longe, né? Vamos devagar um pouquinho. Tudo começa com a linguagem, quando o ser humano entende que ao invés de só designar coisas, ele agora conhecia tudo sobre aquela coisa que ele havia designado. Absolutamente tudo. Quando Deus diz para Adão, vai lá, dá nome aos animais. Aí Adão começa a dizer, papagaio, periquito, vaca, boi, beleza. A relação com o nome é uma relação de troca, de você entender, de você se relacionar com aquela coisa a qual você denomina. Beleza. Aí, isso, Gênesis capítulo 2. Minha gente, eu me amarro em Gênesis, porque Gênesis é a pauta, é como se fosse o solo de construção da sociedade, e você tem que sempre voltar para lá para entender a sociedade, ou o fato social. Aí, quando você vem, por exemplo, para Gênesis capítulo 3, que é o método da tentação, a serpente chega para Adão e para Eva e diz o quê? Olha só, vocês podem se tornar tal como Deus, conhecedores do bem e do mal. A teologia, de uma maneira mais profunda, diz para a gente que essa ideia de conhecer como Deus o bem e o mal, na realidade, o que a serpente está provocando ao ser humano ali, é que ele agora pode, ele mesmo, promover os seus horizontes de sentido e ele ser o criador da sua moral, sua autossuficiência, e aquele que vai ser o ordenador desse mundo. Você vai ser o geridor desse mundo, o criador desse mundo, você vai ser aquele que vai criar a moral para que subsista a sociedade nesse mundo. E aí o ser humano entendeu que ele deveria criar, a partir da linguagem, um outro mundo possível para ele conviver, para não conseguir conviver mais com o mundo da realidade. É o que... Eu tenho que voltar nele, desculpa. É o que o Nietzsche chama de mundo da ficção. É a ficção. A ideia da ficção, a primeira ficção é a linguagem. A segunda ficção é a metafísica, a ideia de que os valores são valores vindo do divino. E aí não há uma discussão a respeito de moralidade, que é uma moralidade temporal. Às vezes tem coisas que é de um determinado tempo e não migram para outro tempo. E depois vem a ideia de que o cristianismo também é um platonismo popular, ou seja, a ideia da criação de um paraíso. Aí, tem um camarada muito legal, e se você puder lê-lo, chamado Luc Ferry, um francês pensador, que ele vai dizer que quando a sociedade moderna abandona Deus, que aí é a chamada morte de Deus, quando a sociedade moderna abandona Deus, aí ela faz o quê? Ela cria os seus horizontes absolutos. A razão, a ciência, a tecnociência, a tecnologia, tudo há de resolver os problemas da sociedade.
Então, ou seja, você tira um absoluto e lança um outro absoluto, porque você não consegue viver sem um absoluto para se sustentar. Então, tem que ter aquele absoluto ali. O problema que a gente vê, Anderson, que esse outro mundo, e aí você falou da religião como um reduto específico, mas essa realidade de um outro mundo não é uma realidade só religiosa. A ideia de uma construção do paraíso, o marxismo também queria criar isso quando ele disse que nós vamos viver aqui comunas e a gente vai viver num ambiente social igualitário. Compartilhamento social é uma ideia. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, sim, uma ideia de paraíso. Mas sabe o que acontece? E talvez, assim, cabe uma discussão aqui, cabe a gente pensar nessa questão. Por que o mundo só consegue ser gerido pelo capitalismo? Por que a gente vai chegar e a gente vai, historicamente, dentro de uma ideia arqueológica, perceber que o capitalismo foi a única coisa que funcionou e o socialismo nunca funcionou no mundo inteiro? Mas é simples. Porque quando você volta para a ideia do socialismo e a ideia de um aspecto igualitário, realmente de todo mundo vai comer, todo mundo vai se alimentar, todo mundo vai ter acesso à saúde, cultura, educação. Se a gente pensar só nessa perspectiva fria, não estou fazendo uma coisa densa, não estou mergulhando em todas as propostas, mas estou dizendo de maneira fria e reducionista. O capitalismo funciona porque o capitalismo ele é gerado dentro do aspecto individualista e egocêntrico do ser humano. Ou seja, é acúmulo, é lucro, é meu benefício, eu tenho, você não tem, não importa. Diminuição do sofrimento. Exatamente. Né, Exatamente, a diminuição do sofrimento a partir dessa perspectiva de que eu vou acumulando, eu vou tendo, eu vou obtendo, a criação dessa perspectiva. O capitalismo funciona porque o capitalismo atende à demanda adâmica do egocentrismo. O socialismo não consegue funcionar porque a gente não consegue viver com essa questão de que eu tenho, mas se você não tem, eu também preciso que você tenha para você viver bem. É o garoto cantor que é invisível, a liberdade poética, a ideia de que eu me vejo nos seus olhos, mas você não me vê. A perspectiva que não é apenas unilateral, mas é de ambos. Você também age dessa maneira, você finge que você não me vê. Então, dentro dessa bolha religiosa, a bolha religiosa nós criamos como instrumento de fuga da realidade e a gente precisa criar uma ficção. Então, quando eu saio daqui e vou para a igreja, ou vou para o meu ambiente religioso, seja ele qual for, eu vou para esse lugar para tentar diminuir os aspectos da dor da realidade, ao invés de querer encarar a realidade nua e crua pela força daquele que me disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca criou uma bolha social, uma bolha religiosa. Ele sempre chegou e disse o seguinte, olha só, a realidade é essa, nua e crua. Por isso que quando ele fala que ele é o caminho e a verdade, a palavra verdade é realidade, é tirar o véu, ou seja, trazer à tona aquilo que estava até então escuro, obscuro, pela uma realidade, ou melhor, pelo mundo ficcional. Então, assim, dentro de um mundo ficcional, o camarada é uma coisa dentro de casa e outra fora de casa. Esses dias eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu queria muito que meu pai tratasse a gente como ele trata os outros. E aí você olha para aquilo e você fala, poxa, a bolha religiosa o absorveu muito bem, a ponto dele entender, não para os outros, mas para os outros ele é caridoso, compassivo, é carinhoso, mas em casa é péssimo, é um autoritário, é um intransigente, sou eu e pronto, acabou. Então, ou seja, essa bolha religiosa é muito preocupante. A religião ela tem a capacidade de fazer isso. O padre Gabriel falou uma coisa no domingo, na sua homilia, que é perfeita nesse sentido. Ele falou o seguinte, a gente é pior que o cachorro. Porque o cachorro, ele lambe o de casa e morde o que está de fora. É verdade. A gente lambe o de fora e morde quem está em casa, né? Muito legal. Muito é mais legal, ou menos isso, né? Isso e, na verdade, a gente tem que começar a praticar, né? Não precisa morder o de fora, né? Também não precisa morder o de fora. Mas, pelo menos, não ser hipócrita. Eu creio que o grande aspecto problemático da religiosidade é criar esses seres hipócritas, esses seres ficcionais, esses indivíduos que aprenderam a conviver com um outro mundo de tal maneira que eles se transformaram em uma outra pessoa e que essa outra pessoa não tem nada a ver com aquilo de nova criatura. É outra pessoa ficcional, é um personagem. É o mega empresário, grande gestor, que não respeita os seus filhos dentro de casa. Exatamente. E aí a gente vai ver que essas pessoas
tais como muitos de nós, elas vivem como um instrumento de compensação. Ou seja, ela é um péssimo pai, mas ele é um perfeito gerente. Então, ele cai no workaholic com a ideia de que, não, eu sou muito bom no que eu faço, todo mundo me elogia, eu faço, e ele se dedica. Ele vive nos instrumentos de compensação, porque ele sabe que aquilo dali é aquilo que vai fortalecer. Esses dias eu estava vendo olha, falando de bolha religiosa, um camarada que ele falou o seguinte: não, eu vou sair por aí pregando, uma mulher e 4 filhos. Eu vou sair por aí pregando. A mulher dele ficou em casa, os 4 filhos, o camarada ficou 1 mês fora e não deu as caras. Então, assim, a família ia comer como? Não deu assistência nenhuma. Mas isso você não vê que é novo. Tolstói, ele, na virada assim, louca da radicalidade dele, ele vai viver essa questão. Ele escreve um livro chamado O Reino Entre Vós, que ele conta essa trajetória dele abandonar todos os recursos financeiros, porque era um ótimo escritor, junto do Dostoiévski, que é um senhor escritor, profundo escritor e romancista russo, e abandona essa coisa para viver uma vida, sabe, simplória, de simplicidade. Só que nessa história, a família dele também sofreu muito, porque é aquela história, esse é teu, isso não é meu. A família está dizendo assim, tu é louco, então fique louco você, mas eu não. Então ele começa a ser um ativista social, político, isso, aquilo, só que no final das contas a família dele está passando fome dentro de casa. Então não se dá para perceber que isso é ficcional, ou não daria para justificar que isso é ficcional, porque só pode ser ficcional porque quando é real e o mundo real é encarado, é uma realidade, é uma situação mais abrangente. Eu preciso pensar no meu filho, eu preciso pensar na minha hipocrisia. Eu sou um hipócrita, eu sou alguém que vivo constantemente criando personas, criando personagens. É preocupante a bolha religiosa. É preocupante porque a bolha religiosa pode ser muito, mas muito um instrumento justificativo para a gente dizer, mas eu vou à igreja. Mas também ir à igreja não te faz um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus é uma coisa além, tal como, desculpe a forma grotesca de dizer isso, tal como viver na garagem não te faz um carro, ir à igreja não te faz um seguidor de Jesus. A ideia de que ser seguidor de Jesus é abandonar o ficcional e cair no mundo real. É parar de criar outros mundos e entender que quando Jesus fala, quem crê em mim tem a vida eterna, essa ideia de ter a vida eterna não é algo da futurologia, não é algo lá, é a partir do presente. Então eu posso fazer do hoje um átomo da eternidade. Ou seja, as minhas práticas atuais podem se tornar, sim, práticas que mostrem a figura desse reino futuro. Desculpa me prolongar, mas na teologia existem 2 explicações a respeito do reino de Deus. É o já e o ainda não. O já é todos os aspectos possíveis da antecipação do reino de Deus. Justiça, equidade, verdade, ética, amor, empatia, antecipação, caridade, antecipação do reino. O ainda não é o reino chamado paraíso, ou seja, eu posso amar, mas não amo tão perfeitamente assim. Eu posso ter empatia, mas não tem tão perfeito assim. Mas isso não é paralisante, ao ponto de dizer, já que eu não amo direito, então não amo nunca. Não, eu me esforço a viver uma experiência de caridade, de amor, de envolvência, de dedicação constante. Cada vez mais entendendo que se eu saio desse percurso, eu preciso retornar a esse percurso. Isso é o reino já. Esse ainda não, que é o paraíso e a coisa estruturada de maneira completa, complexa e de maneira perfeita, a gente ainda não vive. Mas o paraíso, esse lá, não pode ser o instrumento paralisante para não atitude, para inércia. Não posso achar que se eu não cheguei até lá, então que aqui que se dane, que exploda. É melhor que se exploda mesmo. Capricha no já que o ainda não chega. Exatamente. Muito bom. Tamo junto, irmão. Irmão, obrigado pela participação mais uma vez. A gente finalizando com chave de ouro aí o nosso dia com a participação do pastor Tiago, sempre muito bacana. Lembrando, segue o pastor Tiago nas redes sociais, que tem vídeo pra caramba, um monte de vídeo bacana, legal. Vídeo perfeito para você compartilhar, mandar para aquele vizinho chato, né? Não é? É isso mesmo. Para o espelho, mandar para o espelho, mandar para os espelhos. Para se ver. Somos espelhados. Então é isso mesmo, ó. Tiago Santana César com Z. Bota lá que você vai conferir. E também em Vargem Grande, ó. Se quiser ir lá, quinta-feira, 7h30 e domingo, 7h30 da noite, lá na Igreja Batista de Vargem Grande. É a igreja
Desculpe as demais, mas a igreja é mais bonita, porque é linda, é de madeirinha, toda bonitinha. É linda mesmo, chega lá, isso é verdade, né? Guardando no coração. Obrigado, irmão, pela participação. Tamo junto. E eu agradecendo a sua participação também. Muito obrigado pela sua escolha e passar um tempinho com a gente. Amanhã tem mais para a gente finalizar a semana também em alto nível. E um beijo grande no seu coração, uma excelente quinta-feira. Até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.